Petrobras fará reajustes nos preços da gasolina e do diesel. Petrobras vai aumentar o preço da gasolina pela segunda vez este mês. Os brasileiros enfrentam um novo aumento no preço dos combustíveis. Notícias como essa te assustam, né? Quem é que não fica preocupado ao saber que para encher o tanque do seu carro, você vai ter que deixar um rim no posto de gasolina? Mas eu preciso te falar que esse BO não se resume a apenas isso. E a única certeza que eu tenho para te dar é que o aumento da gasolina é só o começo. Antes de entrarmos a fundo nesse tema que é super importante, eu já quero pedir para você deixar o seu like, porque você sabe que esse vídeo ele vai ser muito engrandecedor. Aproveita, pega o embalo, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Bora! Mas, antes de tudo, você já parou para pensar que a gasolina não é o único produto derivado do petróleo e que na verdade existe uma infinidade de produtos derivados dele? Como por exemplo, combustível de avião, óleo diesel, lubrificantes, GLP, produtos asfálticos, chiclete, cosméticos, remédio, plástico, enfim. Eu poderia passar uma eternidade aqui te falando quais são todos os produtos derivados do petróleo. Mas o que eu quero que você perceba é que praticamente tudo à nossa volta gira em torno desse líquido preto. Isso mesmo, jovem gafanhoto! Aquele líquido fedorento feito da decomposição de matéria orgânica interfere na sua vida de uma forma que você nem imagina. Já que praticamente tudo à nossa volta é feito de petróleo, podemos dizer que o petróleo é uma das commodities mais valiosas do planeta. E o que são essas tal commodities? Commodity são produtos que funcionam como matéria-prima. Eles podem ser produzidos em larga escala e podem ser estocados sem perder a qualidade. Então, dessa forma, o mercado de commodities eles têm seus preços definidos pela oferta e demanda. E para você entender de fato o que é uma commodity, vou te dar alguns exemplos. Alumínio, soja, minério de ferro, café e o próprio petróleo. Esses exemplos que eu dei aqui em cima, eles são matérias-primas, ou seja, a partir desses produtos vão ser criados outros produtos. A partir do alumínio, temos a fabricação de janelas, panelas, peças de carro, equipamentos eletrônicos, latinhas de bebidas. A partir da soja, temos a fabricação do óleo de soja, biodiesel, leite de soja, carne de soja. E, a partir do minério de ferro, temos a fabricação do aço, que pode ser encontrado nos eletrodomésticos, nos carros, nas estruturas das nossas casas, escolas, hospitais, enfim. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o petróleo ele é escasso, ou seja, a cada dia que passa vai ser mais difícil extrair ele. Então, se a gente só presumir que o petróleo é escasso, já tem um motivo para que o preço dele aumente, a famosa lei da oferta e da demanda. Se tem pouca oferta de petróleo e muita demanda, o que vai acontecer com o preço dele? Vai subir. Tá, mas existem outros fatores que impactam no preço do petróleo. Mas antes disso, eu preciso te explicar algumas coisas. A maior parte do petróleo extraído no mundo está composto em um grupo, a OPEP. OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou seja, trata-se de uma instituição que ela é responsável por reunir as nações que são grandes exportadoras de petróleo. Fundada em 14 de setembro de 1960, a OPEP é uma organização intergovernamental que nasceu com o objetivo de melhorar a produção de petróleo no mundo, com abastecimento eficiente e justo para quem consome. Então você me pergunta, pô Brunão, quer dizer que essas petrolíferas elas podem diminuir a sua produção de propósito só para que os preços aumentem? Sim. 2020, início da pandemia do coronavírus. A economia inteira se viu estagnada. Tudo passou a girar de uma forma mais devagar. As pessoas passaram a trabalhar de casa, saindo o mínimo possível. E isso, inevitavelmente, afetou o petróleo. Houve uma diminuição de demanda. E como praticamente tudo à nossa volta gira em torno da oferta e da demanda, se as empresas continuassem produzindo petróleo na mesma intensidade, ia passar a sobrar petróleo e as empresas ficariam no prejuízo. Então, essas empresas passaram a produzir menos petróleo. Mas aí o que foi que rolou? O ser humano ele passou a entender e aprender a lidar com esse vírus. E resumindo, praticamente tudo já voltou ao normal. Festas, viagens, trabalho e com a economia também não foi diferente. A economia voltou a se aquecer de forma muito rápida e, consequentemente, o que foi que rolou? A demanda pelo petróleo aumentou. Entendeu onde é que eu quero chegar? Ainda existem outros pontos, mas o que a gente pode falar é que o barril do petróleo ele é dolarizado. E se liga nesse gráfico aqui, o que foi que rolou com o dólar frente ao real desde 1994? Uma subida sem fim.
E essa diferença cambial, ela vai impactar no quanto você vai pagar na gasolina. Porque se seu dinheiro ele vale menos, você vai ter que pagar mais para ter acesso à mesma coisa. E ainda tem inflação nesse meio todo que eu não vou dar ênfase nesse vídeo, porque já tem um vídeo no canal aqui falando só sobre a inflação. É impossível eu falar de petróleo sem mencionar a guerra que está rolando entre a Rússia e a Ucrânia. Mas antes da gente aprofundar nesse contexto de guerra, você precisa entender o que foi a OPEP+. E para você entender o que foi a OPEP+, você precisa lembrar quais foram os países que fundaram a OPEP. Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. Onde basicamente eles unificam as políticas do petróleo dos países, né, que estão dentro da OPEP. Se a OPEP quiser que o preço do petróleo aumente, basta eles fazerem uma reunião ali com os componentes e decidirem fechar a torneira. E aí você me pergunta, pô Brunão, tá parecendo um cartel isso aí, né? É, tá igualzinho um cartel. Em 2017, a OPEP decidiu se alinhar com mais 10 países para aumentar o seu poder de barganha. São eles: Rússia, México, Azerbaijão, Bahrein, Brunei, Cazaquistão, Malásia, Omã, Sudão e Sudão do Sul. E essa versão estendida ficou conhecida como OPEP+. Tá, vem cá. Agora, tenta adivinhar quem é que lidera a OPEP+. Isso mesmo, a Rússia. Oh, shit. E se você não vive em Marte, você sabe que a Rússia está em um conflito com a Ucrânia. Que parada. Só para você entender o tamanho da parada, a OPEP+, responde por mais de 50% da produção de petróleo do mundo, o que acaba dando muito poder para ela, porque simplesmente não é do dia para a noite que você vai conseguir mudar de fornecedor. Então sim, essa guerra que está rolando entre a Rússia e a Ucrânia vai afetar seu bolso, vai puxar a inflação para cima e, consequentemente, o preço da gasolina vai subir. Tá, fechamos esse resumão sobre o macro por trás do petróleo, mas fica aí que ainda tem mais algumas coisinhas. O Brasil, ele produz petróleo, isso é fato. Só que a nossa capacidade de refino ela é muito escassa porque é muito cara. Então o que acaba acontecendo é que a Petrobras ela tem que importar petróleo de outros países. E além disso, o petróleo brasileiro ele tem baixíssima pureza. Então, fazendo o resumo do resumo, por que a gasolina está absurdamente cara? Aumento de demanda, dolarizada, né, já que o barril de petróleo ele é atrelado ao dólar e o dólar só se valorizou frente ao real. Baixa qualidade do petróleo brasileiro, já que a pureza ela é abaixo da média, abaixo do padrão. A guerra da Rússia com a Ucrânia, é inevitável não falar disso, né? Essa guerra está afetando os mercados globais, independente de tudo. Commodity vai subir e tal. É para outro vídeo. E altos impostos. Só para vocês terem uma noção, existem dois tipos de impostos que incidem no preço da gasolina. O PIS/COFINS, que é o imposto federal, e o ICMS, imposto estadual. Só o ICMS ele é responsável por 27% do preço da gasolina. Mas eu preciso falar que esses impostos eles não vêm sendo alterados nos últimos anos, né? Não de forma significativa. Então, a gente pode presumir que a carga tributária sozinha não explicaria esse aumento expressivo que rolou no preço da gasolina. E fatores como aumento da demanda, dólar e a guerra da Rússia contra a Ucrânia vão acabar impactando muito mais no preço da gasolina que a gente vê hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te agregado muito valor e entendam que esses acontecimentos eles vão impactar muito nos seus investimentos. E por isso, eu queria te fazer um convite. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, vai aparecer um card para você assistir a outro vídeo, onde nele eu vou te explicar como você deve investir em momentos de crise. Eu não perderia se fosse você. Meu nome é Bruno Lagos e esse aqui é o Passos para Investir. Tô ficando chata. Sabe o que eu li no livro de Salomão? Um homem que não se importa com as palavras que diz, tende ao fracasso. Caralho, vou até salvar isso aqui que já tava gravando. Vá. Tá gravando. Eu espero que esse vídeo tenha te agradado. Girls, a lot of the world. Tá indo?